Olha, a forma como a administração pública no Brasil faz compras e contrata serviços simplesmente não é mais a mesma. Com a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, as regras do jogo foram totalmente reescritas. E bem no centro dessa transformação toda, surge uma figura-chave que a gente precisa entender de uma vez por todas. Para decifrar essa nova realidade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a grande virada de um modelo coletivo para um individual. Depois, vamos conhecer a fundo o novo agente de contratação e ver qual é a diferença dele para o antigo pregoeiro. Na sequência, vamos ver quem faz parte da equipe de apoio e, por fim, entender os riscos e as responsabilidades de cada um nesse novo cenário. Então, vamos lá, mergulhar nesse primeiro ponto. A grande mudança aqui é uma verdadeira quebra de paradigma na maneira como as decisões são tomadas no setor público. Pensem só, na lei antiga, a famosa 8666, as decisões eram de uma comissão, um grupo de pessoas. Isso significava que a responsabilidade era, de certa forma, diluída entre todo mundo. A grande virada da nova lei é exatamente essa. A decisão agora fica concentrada numa única figura, o agente de contratação. Ou seja, a responsabilidade passa a ser individual, tem nome e sobrenome. E olha, isso não é só uma mudança burocrática, viu? É uma jogada de mestre, uma verdadeira estratégia, quase como num tabuleiro de xadrez. O objetivo é bem claro: tornar o processo mais ágil e, principalmente, com uma responsabilização muito maior. Agora, cada peça nesse tabuleiro tem um papel fundamental para que o jogo das contratações públicas seja mais eficiente e transparente. Certo, mas então, quem é exatamente essa peça central? Vamos conhecer em detalhes o agente de contratação. Para entender de verdade o papel do agente de contratação, o segredo está em duas expressões da própria lei: tomar decisões e dar impulso. Ou seja, não é de forma alguma um papel passivo. Essa pessoa tem o poder e o dever de fazer o processo andar, de conduzir tudo do começo ao fim até a homologação do resultado. E na prática, no dia a dia, o que essa pessoa faz? Bom, a lista de tarefas é longa. Vai desde conduzir as sessões públicas, analisar as propostas e todos os documentos das empresas, até negociar preços melhores para a administração pública e, claro, indicar quem foi o vencedor. É uma função que exige muito conhecimento técnico, atenção aos detalhes e um senso de responsabilidade enorme. Mas calma lá, não é qualquer pessoa que pode assumir essa função. A lei estabelece requisitos bem específicos. Geralmente precisa ser um servidor de carreira, o que garante mais estabilidade e independência. Também é fundamental comprovar competência na área, seja com experiência, formação ou certificados. E talvez o mais importante de tudo, total imparcialidade, sem nenhum conflito de interesse com as empresas que estão na disputa. Uma dúvida muito comum que apareceu com a nova lei foi: tá, mas e o pregoeiro? O que aconteceu com essa figura que todo mundo já conhecia? Ele foi substituído? A resposta é um pouquinho mais sutil do que um simples sim ou não. Um jeito fácil de entender a diferença é pensar em gênero e espécie. Agente de contratação é o termo geral, é o gênero. Já o pregoeiro é só um nome específico, a espécie, que esse agente recebe quando a licitação é na modalidade pregão. No fundo, como a gente vê aqui, as atribuições, o trabalho em si, são exatamente os mesmos. Olha só como uma consultoria especializada na área resume bem a questão. A diferença, na prática, é só o nome da função. Se a modalidade é um pregão, o responsável é o pregoeiro. Se for uma concorrência, é o agente de contratação. Mas a função, o peso da caneta e a responsabilidade são idênticos. Agora, pensem comigo. Com tanta responsabilidade concentrada numa pessoa só, seria praticamente impossível trabalhar sem ajuda, certo? Por isso mesmo, a lei também estruturou todo um sistema de suporte ao redor desse agente. O agente de contratação é como se fosse um maestro, mas ele tem uma orquestra inteira dando suporte. Tem a equipe de apoio, que ajuda diretamente no processo da licitação. Depois que o contrato é assinado, entram em cena o gestor e os fiscais de contrato, para ter certeza de que aquilo que foi combinado vai ser entregue. E claro, sempre tem o suporte do jurídico e do controle interno, para garantir a legalidade e evitar riscos. Muito bem, agora vamos falar da parte mais delicada de todas. Com grande poder vem grande responsabilidade e, obviamente, grandes riscos. Para diminuir esses riscos, a lei se apoia num princípio fundamental, a segregação de funções. A imagem dessa tomada sobrecarregada é uma analogia perfeita. A ideia é justamente proibir que a mesma pessoa execute etapas críticas e diferentes do processo.
Por exemplo, quem planejou a contratação não pode ser a mesma pessoa que vai fiscalizar a execução do contrato. É um sistema de freios e contrapesos para evitar erros e, claro, fraudes. E por que tudo isso é tão importante? Porque as falhas têm consequências reais e que custam muito caro. Dados da Controladoria Geral da União, a CGU, mostram que os principais motivos para obras públicas pararem no Brasil são justamente problemas na execução e falhas contratuais. Ou seja, tudo isso está ligado diretamente à qualidade do processo de contratação e de fiscalização. Essa é a pergunta de R$1 milhão que todo agente público se faz. Se a responsabilidade agora é individual, o que acontece quando um erro acontece? A lei estabelece um critério bem claro aqui. A responsabilização pessoal não acontece por qualquer equívoco. Ela fica reservada para casos de dolo, que é a intenção de errar, ou de erro grosseiro. E o que seria um erro grosseiro? É aquela falha óbvia, sabe? Aquela que demonstra um nível muito alto de negligência ou falta de preparo. Isso acaba protegendo o gestor que, mesmo podendo cometer um erro, age com o cuidado que se espera dele. Para a gente fechar e amarrar todas as pontas, vamos consolidar tudo o que vimos, organizando quem faz o quê nesse novo tabuleiro das contratações públicas. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem direta. No topo, o agente de contratação, com foco total em conduzir a licitação e com o suporte da sua equipe. Assim que o contrato é assinado, a bola passa para o gestor, que coordena a execução. E lá na ponta, garantindo que os detalhes sejam cumpridos, temos os fiscais, o técnico, que olha a qualidade do que está sendo entregue, e o administrativo, que confere as cláusulas do contrato, os pagamentos, os prazos, cada um no seu quadrado, com seu foco bem definido. E fica a reflexão final. Essa mudança, essa centralização da responsabilidade no indivíduo vai mesmo criar uma administração pública mais ágil e eficiente? Ou o medo de errar e ser punido pode criar um ambiente de receio, um verdadeiro apagão das canetas, paralisando decisões importantes? Essa é a grande questão que o tempo e a prática com certeza vão responder.